Fala, torcedor palmeirense, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal, trazendo aí a apresentação do Paulinho. O Paulinho foi apresentado como camisa 7 do Palmeiras e disse que ele não é centroavante, né? Que ele gosta de jogar como atacante, mas ajudando ali o meio, fazendo as jogadas para aquele camisa 9, né? Aquele centroavante estilo Evaí. Essa é a posição do Paulinho. E ele não gosta de jogar de ponta, então se o Abel Ferreira estava pensando em colocá-lo de ponta, ontem na entrevista ele disse que a posição dele é atacante ali, ajudando o centroavante. Nesse vídeo estaremos reagindo aí àquilo que os comentaristas falaram do Paulinho. Antes de soltar o debate, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal, Futebol Verde React. Então vamos aí para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. De iniciar a minha participação nesse assunto com essa história do nome, né? Imagine se Edmundo, imagine se o Paulinho chamasse Edmundo e o Palmeiras estivesse apresentando o Edmundo com a camisa 7 hoje. 52 gols nas últimas 2 temporadas. Como seria isso, né? Com a passagem pelo Palmeiras, as passagens pelo Palmeiras que o Edmundo teve, principalmente a primeira, com tanto sucesso. Sim, um animal. Nossa senhora. Então, assim, uma questão puramente de nomenclatura. O primeiro filho era para chamar Paulo Henrique, se chamou Romário porque o pai dele assim quis. O segundo era para chamar Edmundo, vai ser Paulo Henrique. Acabou a conversa. Sou eu que registro e pronto, né? Mas seria uma coincidência duplamente curiosa. Ele ser Edmundo no Palmeiras e os irmãos chamarem Romário e Edmundo, sabendo hoje que não há relação entre os antes companheiros e parceiros no futebol. Exatamente. André... Mas um tremendo jogador, um dos melhores do Brasil. Ele marca até entrar em campo e começar a render o esperado pelo Palmeiras, o que certamente vai acontecer. Essa diferença entre o Palmeiras, que a gente falou ontem, né, da realidade, dos jogos aí que a gente tem visto no Campeonato Estadual, uma certa parte da torcida permanentemente insatisfeita com diretoria, com o responsável pela contratação, com a presidente Leila, às vezes até com o Abel Ferreira, com os jogadores em campo que sofrem muito nessa época, especialmente aqueles que são mais jovens, que são colocados em campo para se mostrar, para apresentar o que sabem, muitas vezes não estão tão prontos assim. Os jovens atacantes de média de idade baixíssima que o Palmeiras colocou em campo na última partida contra o Red Bull pelo Campeonato Paulista foram criticados, eu acho que de maneira injusta, mas até o Paulinho chegar, o que vai acontecer no fim de março, talvez dê tempo para a fase de mata-mata do Campeonato Estadual, talvez não, vamos ver se a comissão técnica do Palmeiras junto com o departamento médico vai adotar uma postura mais conservadora em relação à recuperação dele e vai dar a ele o tempo necessário para estrear quando estiver realmente bem, ao invés de apressar a presença dele nos gramados, mesmo que o Palmeiras dispute o título estadual para ser tetracampeão, o que nunca aconteceu. Vamos ver. Esse é um jogador importante demais, caro demais no bom sentido, não só no valor que o Palmeiras investiu na sua contratação para que as coisas sejam feitas de maneira apressada, por mais que o torcedor nesse momento não esteja assim tão feliz. E eu quero te ouvir, Birner, sobre um assunto que o Nicoletti apresentou na reportagem, que essa possibilidade foi debatido com ele dele ocupar essa função um pouco mais de centroavante, embora um jogador de muita mobilidade, vem de ótimos números no Atlético Mineiro, e é um ponto sensível nessa relação que às vezes fica tumultuada da torcida do Palmeiras com a diretoria de achar que contrata um pouco e geralmente eles, quando falam isso, estão sinalizando sobre o cara que faz gol. E a gente sabe que as estatísticas de criação do Palmeiras são boas, mas de conversão não são nos últimos meses. O Paulinho pode ser essa pessoa ou você acha que é desperdiçar onde ele é melhor? Ele é melhor como segundo jogador de frente. E o Abel nem costuma jogar com um segundo atacante, obviamente o treinador pode adaptar. Ele falou na entrevista coletiva que ele chegou a jogar como ponta, mas depois da chegada do Kudê no Atlético Mineiro, ele foi colocado como segundo atacante e ali ele se sente mais confortável. Repito, ele mesmo falou sobre isso na coletiva e a gente teve ali um jogador que passou o segundo semestre inteiro jogando com uma fratura por estresse na perna, tomando injeções, mesmo assim jogando no nível elogiável, não como, por exemplo, na temporada anterior, e ali ele fazia uma parceria com o Hulk. Eu acho que o Palmeiras precisa de um centroavante ainda,
É óbvio que ele pode exercer essa função, não como um 9 fixo, e aí depende muito do jeito que o Abel armar o time, porque o Facundo, por exemplo, joga pela direita, para mim uma baita contratação também. O Paulinho é um senhor negócio. Um senhor negócio. Para mim, que esse cara vai jogar demais no Palmeiras. O Estevão já falou que pode jogar por dentro. O Estevão está até a metade do ano. O lado esquerdo fica uma dúvida. Joga o Felipe Anderson, que se conseguir render o futebol da Itália, joga. É titular, né? Se não, coloca o Maurício. Não sei o que o Abel faz exatamente, mas se o Paulinho pudesse se movimentar para não ter que receber a bola de costas, fazendo pivô o tempo inteiro, trombando com jogadores adversários, para que ele possa receber a bola numa condição do drible, ou essa tabela aconteça com jogadores de frente para o gol adversário, ele pode exercer essa função. Mas eu acho que a chegada do Paulinho, repito, que é um senhor negócio, uma das melhores contratações do futebol brasileiro. Concordo. Não elimina a possibilidade, não encerra a possibilidade ou a necessidade do Palmeiras ter um outro jogador para vestir a camisa 9. André, eu queria que você falasse da história do Rony, né? Mais um episódio. A gente percebe muito respeito das partes, Rony com o Palmeiras com o Rony, mas também essa sucessão de episódios de não dar certo fica um certo constrangimento, especialmente para o Rony, que é uma figura histórica no Palmeiras e um grande sujeito do futebol. Sim, você fala dessa parte respeitosa e eu acho que a instituição e as pessoas que trabalham no Palmeiras hoje nessa parte, né, as contratações, os jogadores que vêm e vão, as pessoas têm se esforçado para tratar o Rony com o respeito que ele merece por causa dos serviços prestados e as coisas que o Rony fez e conquistou pelo Palmeiras, mas por outro lado isso não é culpa delas, né? É quase que uma decorrência dessa situação, não tem muito o que fazer a respeito disso. Está muito claro que o Palmeiras está se esforçando para dar um destino ao Rony e resolver essa questão. Eu imagino que o Rony também gostaria de ter essa questão resolvida o quanto antes, mas isso não significa que ele tenha que ir jogar onde ele não quer, ele tenha que aceitar um salário que ele acha que ele não merece, por ser muito baixo, e ele não tem que jogar em clubes que estão em centros onde ele não quer viver, nem ele, nem a família dele. Eu não estou com isso dizendo que tudo isso aconteceu e o Rony diz não, frente, os benefícios podem estar em outro lugar. Mas até agora não foi assim. E o Rony não tem obrigação nenhuma de aceitar aquilo que ele acha que não é apropriado ou está abaixo do que ele merece. Sabe o que chama atenção, Mota? Hoje o Paulinho falava na entrevista da maneira especial e diferente como o Palmeiras o recebeu e como o Palmeiras trata os seus jogadores. O Palmeiras paga salários muito altos e tem elencos menores, muito por conta da política de futebol que o treinador deseja, né? E o Rony atendeu ao que o clube precisava por muito tempo, até que se chegou à conclusão que não atende mais. Hoje o Rony tem uma situação de um cara que, repito, vive num clube onde ele é extremamente bem tratado internamente, onde ele recebe o salário em dia e onde tem um vencimento elogiável. Aonde ele vai arranjar uma situação parecida de trabalho? Então, entra no que o André disse. Ele tem todo o direito de querer sair para um lugar onde ele acha que vai jogar, onde ele acha que vai ganhar o que merece, sendo mais ou sendo menos. Essa não é uma questão. E num clube que pague salário em dia, como o Palmeiras, porque exatamente pelo Palmeiras ter uma gestão muito boa e muito especial, talvez o profissional não queira ir para um lugar onde a gestão não é assim. E o que mais tem no futebol brasileiro é clubes com gestões problemáticas. Seguimos aqui o esporte. Obrigada, tudo, mas o ciclo já no fim. Os valores são altos também para negociação para um outro clube, né? Então, uma situação difícil. E nesse momento, eu estava conversando até com o Nicoletti, o Rony, a gente tem que entender o momento do jogador, né? É o momento da vida. A gente fala muito de idade de jogador porque é uma vida mais curta para o jogador de futebol. O rendimento, né? Quando entra o dinheiro, quando o cara joga na elite, o Rony é um jogador da elite do futebol. Se ele estivesse jogando na Série C, na Série D, a vida dele seria totalmente diferente. Então, ele é um jogador da elite pelo salário que ele tem. Está chegando aos 30 anos. Então, ele sabe que o tempo dele está mais perto do fim do que do início da carreira. Se ele não acertou o salário com o Fluminense ofereceu menos do que ele ganhava no Palmeiras, ele preferiu, ao invés de... Dificilmente a gente imaginaria o Rony fora de uma escalação no Fluminense. O Rony chegaria como titular para jogar no Fluminense. Ele preferiu continuar com uma grana mais alta, em função da idade, do que reduzir isso para ir buscar mais minutos jogados. Então,
é nítido que nesse momento da carreira, a administração da carreira, ele está privilegiando também os rendimentos. E é uma escolha do jogador. Tanto que ele tem um salário muito alto no Palmeiras, falou assim, prefiro me resguardar aqui, prefiro, ao invés de repente, ir para um clube brasileiro, não estou dizendo que é o Fluminense, tá? Mas que eu posso não receber pontualmente e ter mais minutos, ter menos minutos, mas o dinheiro cair na data certa. Agora, e o Qatar seria certamente um avanço nesse sentido, né, de grana. Mas, poxa, eu olho pro Rony, cara, eu não vejo o fim, sim, no Palmeiras. No caso do Dudu, para mim estava claro que a história já não... Já havia desgaste. Já tinha um desgaste ali. Agora, o Rony ainda é um jogador que pode ser muito útil. Eu acho que o desgaste é com a torcida, né? Não é? Com o Abel, acho que não. Acho que é um jogador que sempre contribuiu, extremamente profissional, em vários momentos um símbolo de um cara que se dedica pelo time, que corre até o final, que acredita até o final em todas as bolas. Mas ele caiu de produção e, de fato, assim, prioriza hoje a manutenção de uma realidade financeira que ele conquistou muito por conta daquele currículo que a gente acabou de mostrar ali. O Rony tem que ser um cara muito valorizado na história do Palmeiras, né, pelo torcedor. O maior artilheiro do clube na história da Libertadores, sendo protagonista e decisivo em títulos de Libertadores 2, Campeonato Brasileiro. Né, um jogador, de fato, que, sim, vestia a camisa e ali era uma armadura, né? Mas o clube entende que existe um fim de ciclo, acho que muito por conta do desgaste com a torcida. E agora isso se torna um problema para ser administrado, porque assim, eu acho que dificilmente um clube brasileiro vai pagar vencimentos tão altos assim por análise de custo-benefício, de idade, né, de frequência de alto nível, um jogador que acaba oscilando muito nos últimos anos. E aí vai ser algo também para ser avaliado internamente. Eu estou com Calçade. Se não fosse o desgaste tão grande com a torcida, eu não estou falando do Rony protagonista, titular absoluto do Palmeiras. Eu acho que ele ainda pode contribuir, sim. Mas aí é uma decisão do clube. Os cenários são reconstruídos. Ao ter o Paulinho no Palmeiras e outros jogadores estão chegando, o Abel pode criar algo diferente do que a gente está acostumado. E aí encaixa a característica. Então, você tem outros companheiros. A gente não pode imaginar que o Palmeiras vai ser aquele mesmo Palmeiras de todos esses anos do Abel. E mesmo assim, aparentando ser o mesmo Palmeiras, o Palmeiras, ao longo do Abel, teve muitas mudanças de jogadores que chegaram... O Rony mesmo, né? Mudou de posição. Que deram certo, jogadores que não deram certo, vendas. Aconteceu muita coisa na vida do Palmeiras. Mas eu não vejo um jogador em fim de carreira, apenas numa fase bem madura, em que outras coisas são importantes nesse momento. A principal delas, né? Eu vou garantir o meu futuro. É a família dele, né? Cara, eu não... direito. O dinheiro dos outros, eu não... Exatamente. Não se mete. Vai fazer conta com o dinheiro dos outros. Realmente não tem um desgaste com o Abel, nem com o Palmeiras. É realmente um desgaste com a diretoria, com a torcida, como você falou. Um cara que entregou tanto, cara. Pois como é que pode, né? Mas o entendimento também da diretoria, do Abel, da comissão técnica, que nessa relação custo-benefício ele ficou abaixo. Ele caiu de produção. Aí, então, por isso que ele, nessa renovação que o Palmeiras ia fazer, ele ficou fora dos planos. Mas, como vocês falaram aí, ele tem contrato. Se ele não acertar com nenhum clube, e agora como voltou, nem foi, né? Ele ia hoje, mas não foi. Então, são 2 anos de contrato ainda. 2 anos de contrato. O clube faz o seguinte cálculo, né? O Palmeiras ia ficar com 3 milhões de euros na negociação. 3 milhões de euros. 3 milhões de euros. É uma fortuna? Não. Mas se você pegar os 3 milhões hoje, 18 milhões de reais, mais os 2 anos de contrato, e abriria uma vaga. Você abre um espaço no orçamento para trazer um jogador de um valor alto. E hoje em dia, com o mercado inflacionado... Exato. Então, é muita grana. É o que entra e o que deixa de sair é a mesma história do Dudu. Quando o Cruzeiro... A Leila ficou louca, né? Mas quando o Cruzeiro faz uma proposta de pagar... 20 milhões de reais. 20 milhões de reais. A Leila falou, peraí, mais o tempo de contrato era uma contratação gigantesca. Isso pesa. Você abre o espaço na folha de pagamento para trazer outro Calçade, jogador. a gente está num momento de mercado, a gente já falou sobre isso aqui. Não é o caso do Palmeiras, porque ele se organizou financeiramente para fazer investimentos e para ser um clube estável. Mas essa bolha vai estourar em algum momento, porque assim, se tornou comum
um jogador ganhando 1 milhão. E eu não estou falando de craque, não, hein? Você tem um mercado hoje extremamente inflacionado. Assim, é difícil você contratar, você 1 milhão atrair. 1 milhão hoje está começando a ficar já padrão. Você trazer o Claudinho no patamar do Dudu. Aí. Mais de 2 milhões de reais de Imagina o que ele foi salário. ganhar no Catar. 2,5. Mas não sei. assim, você tem no elenco, geralmente os elencos aqui são enormes, porque você faz uma quantidade absurda de jogos. Você tem ali alguns clubes 32, 33 jogadores, né? Tem um monte ganhando 1 milhão. A hora que você pensa, multiplica por 13, na verdade, são 13 meses. Cara, é um valor que o clube não aguenta, o clube não suporta. E essa bolha, né, ela só aumenta, porque também assim, as bets passaram a colocar muito mais dinheiro no futebol e esse patamar vai ter que ser sustentado eternamente pelas bets. E mudar o cenário no Brasil, aí os clubes vão ter que... Eu já discuti isso, trouxe a notícia aqui. O Andrés Pereira, que tem 28 anos, o Palmeiras ofereceu o dobro do que ele ganha lá no Fulham. Na Premier League. Na Premier League. Na Inglaterra, onde a moeda é fortíssima. Pesado. Então, realmente, agora o Palmeiras segue aí no mercado em busca de um camisa 9, essa é a prioridade. Também um jogador para o meio campo, ainda não desistiu do Andrés Pereira, e um zagueiro. Essas são as 3 prioridades do Palmeiras agora para o restante da temporada. Para a gente arrematar, Nicolete, o Paulinho falou hoje ainda não tem uma previsão de volta, né? Palmeiras que no fim de semana tem o Guarani pelo Campeonato Paulista. Tem o Guarani, vai ser o time do rodízio, né? Time que perdeu para o Time do Novo rodízio. Horizontino, ele deve mesclar ali um outro, esse time alternativo. O Palmeiras acho que vai até ali 6ª, 7ª, 8ª rodada, metade do mês, mesclando aí os jogadores, dando fôlego para os jogadores, porque não tem condição também. Em 23 dias já jogou 5 jogos. Então, é uma preocupação do Abel Ferreira. E a gente vai conhecer a escalação aí mais chegando perto. 5 jogos e você inclui aí uma pré-temporada, se é que se pode chamar de pré. Tem, né? A temporada foi uma semana. Boa. Nicolete, obrigada, amigo. Valeu, Sempre bem-vindo. beijo. Valeu pelas informações Amanhã do estamos Palmeiras. aí. Estamos aí, a gente está Com sempre Neymar. junto. Amanhã tem Neymar, Vila amanhã da Vila. vai estar agitado, hein? Vai estar lá, né? A gente se fala. A ideia é que a gente esteja lá, fazendo uma galera Vamos lá. grande para cobrir essa chegada do Ney. Da van. A van. Eu já saí com essa van agora. A van para Baixada, é Época do verdade, Pelé, já né? fomos, já fomos. Época do Pelé. Bom, estaremos juntos. Aquele peixinho. Que como a gente ia pra praia lá atrás, levava sempre alguma coisa do carro, né, Nicolete? A gente que é do interior, então. levava o lenço, aquela farofa sempre. sempre, tem que ter, tem que ter, tem que Farofa. levar. Vai entrar, vai ter Tem que entrar levar nessa, aquele né? isopor com coisa, não é? É isso, pô. Tem um negocinho para beber, uma Respeita farofa. o povo. Beleza, vamos Aí o providenciar dia para será amanhã. longo em Santos. Então tá aí, pessoal, foi um corte do canal do YouTube da ESPN Brasil. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição do vídeo. Agora, pessoal, quero trazer uma notícia importante aqui do Rony. O Rony que já estava encaminhado aí a venda dele para o Al Rayyan do Catar. Ele não vai mais, pessoal. Ele não vai mais para o Catar e vai permanecer no Palmeiras. E eu já faço uma pergunta para você, torcedor. Gostou? Você preferia que o Rony saísse ou que ele continuasse aí como ele vai permanecer no Palmeiras? Deixa nos comentários aí e participa com a gente. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.